por acaso não tenho ideia de que idade tem este rapaz, mas deve ter, sei lá, deve ter 8 ou 10 ou assim. E ele está em casa uma casa que os seus pais tinham em Colares, num sítio que se chama Mucifal. Eu não gosto da cor da camisola. Lamento, porque é a única coisa boa desta fotografia. Eu estou vestido repara, estou de chuteiras. Eu estou no que aquilo é um canteiro de alfaces, na verdade, é o sítio em que eu estou. Tenho as pernas tortas, como é evidente, tenho o equipamento do Benfica vestido. O equipamento do Benfica é esse que não havia a facilidade que há hoje. Os miúdos vão à loja do Benfica que tem o equipamento e o alternativo e não sei o quê. Não, isto era, a minha mãe bordava o número nas costas e não sei o quê. As meias são azuis porque eram umas meias quaisquer, porque não havia, lá está, mais uma vez, não havia o equipamento. Mas isto era na vossa casa? Sim, era uma casa de campo que os meus pais tinham no Mucifal, é um sítio em Colares, no Concelho de Sintra. E eu jogava a bola de manhã até à noite, até deixar de se ver a bola. Ia para a casa do meu amigo Francisco Simões, que tinha uma baliza no quintal. E era ótimo, ficava com as botas cheias de areia, as chuteiras cheias de areia. Estava lá com outro amigo chamado Pedro Tomás e pronto, desenrolava-se no quintal do Fernando partidas épicas, até deixarmos de ver a bola. Ricardo Artur de Araújo Pereira é lisboeta de gema, nasceu 3 dias depois do 25 de Abril e cresceu na zona de Benfica. Filho de um piloto da TAP e de uma assistente de bordo, a avó foi também essencial na sua construção. Nas memórias felizes que guarda, recorda que vivia em Lisboa, mas comia como em Viana do Castelo e lá em casa falava-se como em Viana do Castelo. Nessa infância e juventude andou sempre em escolas católicas. Licenciou-se depois em jornalismo, passou pelo guionismo e lá se foi fazendo. Hoje, todos o reconhecem como um dos grandes humoristas do país. Quem não se lembra do Falam Falam, ou do Lusco Fusco, ou do e tal, e de tantos programas que se tornaram obrigatórios. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. Ricardo, portanto, tu dizias-me que essa casa era uma casa de campo dos teus pais. Sim, eles compraram o terreno primeiro e depois construíram a casa lá. Mas já eras nascido nessa altura? Já eu devia ter para aí 6 anos quando eles construíram a casa. Sim, nós morávamos em Lisboa, não é? Sim. Isso é uma casa de fim de semana e para as férias e tal. Passava aí aqueles 3 meses de férias grandes com a minha avó. Os meus pais... A tua avó costumava ir com vocês para essa casa de campo? Sim, ia comigo. Os meus pais não tinham 3 meses de férias, não é? Estavam a trabalhar. E então era isso. Eu estava lá com a minha avó e acontecia isso que estavas a descrever na descrição. A minha avó nasceu em 1920 em Paredes de Coura, numa aldeia muito pequenina chamada São Martinho de Coura, e a gente, mesmo quando vivia cá, vivia em Paredes de Coura, porque... Agora percebo porque é que tu tens tão boa pronúncia quando imitas alguém de lá de cima do norte. Aqueles sotaques eram muito marcantes para um miúdo pequeno, porque um miúdo da cidade que de repente chega... Repara, naquela altura, nos anos 80, ir para São Martinho de Coura... Agora não, porque agora está a estrada asfaltada e os acessos são outra coisa, não é? Mas na altura era preciso andar por um caminho de cabras. Andava muito por aí nas férias. Um caminho de cabras, o carro ficava todo arranhado pelas silvas e... enfim, e o sotaque era uma coisa muito... tinha grande impacto num miúdo da cidade porque me parecia que uma maneira de falar era uma maneira de ser. Ou seja, parecia-me que os meus tios do Norte resistiam melhor aos elementos do que nós, de Lisboa, e que o sotaque tinha um papel importante, central nisso. Vou buscar aquilo, não sei o quê. Por exemplo, a diferença entre dizer, se eu disser assim, senta aí, é uma coisa. Se eu disser, senta aí, claro, é outra. Lá em cima diz-se sempre, senta aí. Isso já deixa de ser uma ordem, passa a ser um convite. Quem é que era do norte? Teu pai ou tua mãe? A minha mãe.
a tua mãe. Sim, a minha mãe também nasceu nessa terra. Na casa, sim, na mesma casa que ainda pertence à minha família, em São Martinho de Cor. Assim, E tu vais lá ainda hoje? Sim, ainda no outro dia lá estive, porque a Casa Grande de Romariguens, fica a escassos quilómetros dessa casa, fica a 1 ou 2, foi agora reaberta, que deu o título do livro do Aquilino. E então eles convidaram-me para ir lá, uma vez que eu sou uma espécie de filho adotivo da terra. Sim. Fui lá e gosto sempre imenso de lá ir. Sinto-me em casa ali, sou uma espécie de... Eu chego lá e digo que sou minhoto, eles riem-se de mim, não é? Mas domingo toda a gente se sente bem, é uma terra alegre. Sim, alegre e é festiva e aquela coisa... eu também gosto imenso de Trás-os-Montes, mas Trás-os-Montes está mais afastado do mar, tem outra dureza. Ali no litoral, a gente, ainda por cima é tudo tão fácil, é fácil a gente ir a caminho, a almoçar, ou a Vila Nova, como é que se chama? A Vila Praia de Âncora, ou a Cerveira, ou a Ponte Lima. Aquilo é ótimo, e depois eles enchem muito o prato, uma coisa assim. Porquê que os teus pais na altura passaram para, ou decidiram comprar essa casa de campo? Eu tenho a impressão que os meus pais tinham, eles, a ideia de lazer era-lhes agradável apenas na medida em que eles pudessem manter o investimento, ou seja, a ideia de haver uma casa de campo fazia sentido para eles porque o dinheiro ficava ali, sim, e portanto não se gastava noutras coisas. Gastava noutras coisas e em caso de necessidade era possível vender a casa no futuro e portanto tenho a impressão que era isso. Os teus pais tinham muito esse pensamento de amealhar, de fazer bom investimento? Sim, acho que sim, eram pessoas, digamos, relativamente regradas, mas quer dizer, repara, não havia problemas financeiros. Eu lembro-me a minha infância foi completamente despreocupada, não tinha... Foi regrada, digamos assim, mas não havia... Eu tenho ouvido várias outras pessoas que vêm ao teu podcast e essa experiência é-me alheia. Quer dizer, os meus pais eram da TAP, a gente vivia aqui ao pé do Estádio da Luz, numa travessa da Rua dos Soeiros, e no oitavo andar. E quer dizer, a minha vida era bastante despreocupada e havia livros em minha casa, era uma coisa simpática. Havia livros, mas os teus pais incitavam-te à leitura bastante? Sim, isso era uma coisa importante, era uma coisa, digamos, sentida como central. A ideia de... E eu acho isso realmente valioso, a ideia da leitura e da interpretação do texto. Parece-me, eu não quero dizer medicinal, mas eu acho que a leitura e a interpretação do texto faz qualquer coisa às pessoas. Quem obstinadamente lê e interpreta textos ganha qualquer coisa com isso, que vai para além daquelas coisas óbvias, quer dizer, de ampliar o vocabulário, vai para além disso. Sim, ganha um raciocínio extra. Acho que sim. E isso, sim, a minha mãe ela estudou aquilo que se chamava na altura filologia românica. Eu acho que hoje em dia se chamaria, como é que se chama? Línguas e literaturas modernas, português e francês. Acho que foi isso que ela fez. É traduzido para a altura de hoje. E depois, quando eu era adolescente, eu estava, sei lá, no 8º ano do liceu, não sei o que, os meus pais, por uma razão qualquer, meteram na cabeça que iam fazer outra licenciatura. E então foram estudar História. Não me perguntes. Portanto, além dos voos muitos que faziam, ainda iam para a faculdade. Aquilo quer dizer, a TAP tinha aspectos muito positivos, não é? Que realmente era duro, aquilo é duro, e na altura havia, hoje em dia, eu às vezes falo com tripulantes que fazem 2 vezes Lisboa-Geneve e voltam para casa. Na altura era mais tranquilo, quer dizer, havia... E na altura tinha outro estatuto. Exato, e era Lisboa-Rio de Janeiro, fica no Rio de Janeiro durante 4 ou 5 dias, depois volta. Tu ias com os teus pais de vez em quando? Não era frequente, mas aconteceu. Sim. Porque os filhos normalmente tinham direito a viagens. Sim, é verdade. Havia inúmeras vantagens por ter... Lembras-te da primeira viagem que foste com os teus pais? Eu tenho a impressão que foi, sei lá, foi assim um destino longo, tipo Caracas. Caracas era um destino frequente, por causa das ligações, provavelmente, entre da comunidade portuguesa na Venezuela. Era um destino muito frequente. Eu tenho a impressão que foi das primeiras vezes.
acho que foi esse o destino. Ricardo, e como é que tu começas a perceber que tens jeito para a piada? Eu não diria que é uma questão de jeito, é uma inclinação para... Quer dizer, tenho interesse nisso. Ou quando começas a desconstruir a realidade de forma a poderes ter graça, ou usar o humor. Sim, é uma inclinação. Eu acho que se calhar eu não sei explicar essa inclinação, mas acho que há pessoas que têm essa inclinação e que por causa dessa inclinação vão fazendo isso várias vezes e tornam-se capazes de o fazer. Quer dizer, é como a gente ouvir que, sei lá, que um músico ficava fechado no quarto a tocar guitarra. É claro que alguém que se feche no quarto a tocar guitarra e o faça durante longo tempo vai saber tocar guitarra melhor do que quem não faz isso, não é? Sim, tá bem, mas quem investe tempo nisso. Eu investia tempo eu achava fascinante o que acontece isso, alguém ser capaz de produzir nos outros uma reação física violenta. Sim. Como é o riso. Mas investias tempo como? A pensar naquilo, a pensar como é que isto se faz. Mas conseguias fazer rir os teus pais, por exemplo? A tua avó? Sim, exatamente. Esse era o objetivo principal. Eu passava bastante tempo em casa da minha avó por causa As crianças normalmente têm a família como seu único público. Exatamente, sim. Ainda por cima eu sou filho único. Eu em casa da minha avó durante alguns períodos estava lá tenho uma prima direita, uma prima fraternal que às vezes passava lá tempo e eu também fazia palhaçadas para ela rir, quer dizer, claro. Punha-me a imitar a televisão, aquelas coisas de miúdos. Mas sim, isso eu não sei exatamente dizer porque é que isso me agrada tanto, mas mantenho essa obsessão de perceber por que raio é que, se a gente ordenar as palavras numa frase da forma certa, quando a gente acaba de dizer a frase, a pessoa que está connosco produz um barulho. E a tua avó produzia-se muitas vezes esse barulho? Sim, e a tua prima? Não produzia muitas vezes, a minha avó não produzia muitas vezes esse barulho porque era uma senhora, uma viúva respeitável. Mas as viúvas respeitáveis não podem produzir esse barulho. Mas sim, mas produzia o número de vezes suficiente para eu ficar satisfeito. A minha avó era uma espécie de... Era um livro foi decisiva na minha vida porque ela era um livro de autoajuda ao contrário. É uma espécie de livro de autoprejuízo. Sabes? Os livros de autoajuda são muito indulgentes, dizem coisas do género: acredita em ti, vai... A minha avó era ao contrário. Deitava-te abaixo. Desconfia de ti, sim, desconfia de ti. E eu acho que ela estava corretíssima. Desconfia de ti, olha que não, cuidado, olha que se não vais conseguir sem esforço, e mesmo com esforço não vai ser fácil. Eu acho que isso foi decisivo e agradeço. Acho que isso foi central na minha... Mas ela punha-te a estudar? Sim, a estudar, sim. Havia alguns livros em casa da minha avó. A minha avó não era... Quer dizer, eu lia para a minha avó. Ok. Ela não tinha... Eu acho que ela tinha, sei lá, a 3ª classe ou a 4ª. Mais uma vez, nasceu em 1920, trabalhou no campo, depois casou, emigrou para o Brasil... e depois o marido morreu no Brasil e ela voltou para Lisboa e pronto, e ficou cá com 2 filhas para criar, sozinha, porque era impensável casar outra vez. Mas havia alguns livros lá em casa, havia alguns livros do meu tio que tinha militado nos anos da Revolução, tinha militado no MRPP e portanto havia lá alguns livros... E tu leste-os todos? Quer dizer, aquilo não tinha muito. Por exemplo, havia livros do género O Julgamento do Padre Max. Havia assim umas edições estranhas, nunca mais vi aquele tipo de edição. Mas quer dizer, havia, sei lá. Tu nasces muito poucos dias depois do 25 de Abril, portanto foram tempos muito quentes. Imagino que não tenhas memória precisa desses anos imediatamente a seguir, mas como é que foi o tempo político que foste vivendo à medida que foste crescendo, quer com os teus pais, quer com a tua avó?
Sim. Os teus pais eram... Que inclinação política teriam? Os meus pais, eu acho que fazem parte daquele eleitorado deve ser aquela maioria sociológica, não é? Aquele eleitorado que se calhar não diria flutuante, mas quer dizer que ou vai à esquerda ou vai ao centro. Sim, mas eu diria que eles votam no centro-esquerda. Acho que foi essa a inclinação deles. Também não queria estar aqui a revelar o sentido de voto dos meus pais, mas, não, claro que não, mas... mas acho que é isso, Mas isso notava-se na vivência deles e na forma como eles te educaram? Sim, mas não, quer dizer, digamos que não era uma coisa central. Quando, por exemplo, em casa da minha avó, a única vez em que eu ouvia falar em política era quando faltava a luz à hora da novela e ela culpava os comunistas disso, porque havia um centro de trabalho do PCP, 7 portas ao lado da minha avó, e ela tinha uma embirração com os comunistas e manifestava. Era daquelas pessoas antigas que às vezes suspirava, ao menos no tempo do Salazar havia respeito. Mas, quer dizer, não era uma pessoa que ela gostava acho eu, que ela estava mais satisfeita em democracia do que em ditadura. Às vezes tinha esses suspiros. O meu problema da minha avó é que ela... Eu uma vez escrevi um texto para a Maria do Céu Guerra sobre isso. O problema da minha avó é que ela não tinha grande serventia para dar à liberdade. Era uma senhora que se levantava, ia ao mercado comprar frutas e legumes, tinha o neto a quem fazer o almoço. Mas votava? Por acaso tenho a sensação que não tenho a certeza que a minha avó votasse. Não? É porque essa é uma serventia muito importante para dar à liberdade. Pois é, mas lá está, mas ela não tenho a certeza que ela votasse. Não tenho a certeza. E os teus pais votavam? Sim, os meus pais votavam sempre. Mas lá está, também eu, mais uma vez, tenho ouvido alguns dos teus convidados e há uns que dizem foi uma altura muito marcante para mim porque os meus pais tinham estado presos durante a ditadura, por exemplo, ou foi uma altura muito marcante para mim porque os trabalhadores ficaram com a quinta dos meus pais. Eu não, nem uma coisa nem outra. Ou seja, tu viveste plenamente a liberdade conquistada sim, depois de Abril, sem te preocupares muito com a política. Exato, e acho que pertenço. Embora tenhas alinhado depois no Partido Comunista Português. Sim, eu fui militante do PCP durante, 2 anos ou assim. Eu tinha 24, talvez, quando me inscrevi no PCP. A minha mãe depois disse à minha avó que eu me tinha feito militante do PCP. A minha avó fez um silêncio e disse: mas ele é bom rapaz. O que é falso, por acaso, mas ela achou que ficava arrumado assim. E porquê que te foste inscrever? Fui-me inscrever pelo seguinte: eu fui-me inscrever na sequência de uma derrota catastrófica do PCP numas eleições autárquicas, que era precisamente uma zona em que o PCP era forte. E houve uma derrota catastrófica nas autárquicas e eu achava... Em qual zona é que foi? Não, foi essa zona, a zona é as autárquicas, ou seja, numas eleições autárquicas, sim. Okay. O PCP era forte nas autárquicas sim, e aquilo sim. marca o início de um declínio. Uhum. E eu achava, e continuo a achar, tal como o Melo Antunes, que o PCP fazia falta à democracia portuguesa, e achei que se um rapaz de 24 anos se inscrevesse nessa altura, no rescaldo de uma derrota dessa envergadura, que isso queria dizer qualquer coisa, queria dizer que havia ali, que podia, que ainda havia coisas para o PCP, havia um espaço ainda para o PCP. Enfim, depois a militância partidária não é para mim, devo dizer. Além de que, quer dizer, na altura houve ali um período bastante conturbado em que apareceram alguns daquelas pessoas que se começaram a chamar renovadores, das quais Deus Nosso Senhor não deve gostar muito porque morreram todos. Foi uma coisa impressionante. João Amaral morreu, Luís Sá morreu, tudo foi eito, tudo é eito. Portanto, em princípio, Deus Nosso Senhor é ortodoxo. E pronto, enfim, quando foram acontecendo coisas... O Sérgio Sousa Pinto contava aqui que também passou pelo PCP, que a certa altura se desiludiu profundamente com o Partido Comunista Português, sobretudo na altura das revoltas estudantis e das reuniões estudantis, etc. Qual é que foi o teu ponto de desilusão com o partido? Eu pensei que naquela altura
já estava claro que o que aconteceu na União Soviética, na RDA, nos países de leste, não era de todo uma coisa que a gente achasse interessante. Mas achei que o PCP nunca disse isso claramente, ou seja, nunca disse. Há sempre uma formulação que é, digamos que não é a nossa a experiência não é o modelo de democracia que nós desejaríamos. Aquilo era horroroso, não se pode falar daquilo apenas com, digamos que não é o modelo. Não, era horrível. Uma vez eu falei com o Mário de Carvalho e ele disse que uma coisa que o surpreendeu foi que quando se começou a saber como é que eram as coisas no leste europeu e na União Soviética, ele disse as coisas eram piores do que a propaganda americana dizia. Ou seja, a propaganda americana era branda quando comparada com as condições reais. E, portanto, eu creio que, quer dizer, essa declaração, esse corte com isso, era decisivo, tinha de ser feito. E pronto, às vezes havia um colunista nessa altura. Mas tu tinhas 24 anos, o que é que leva aos 24 anos não se é novo demais para entrar nessas lides partidárias? Não tinhas outros interesses na altura? Calma, não queria entrar em lides partidárias, eu queria só ser militante de base, eu não tinha nenhuma aspiração política, queria dizer, ok, eu estou aqui. Mas como é que era a tua vida? Como é que era a tua vida aos 24 anos? Eu tinha acabado de sair da faculdade e tinha feito o estágio no Jornal de Letras, que foi bastante fácil para mim, porque rigorosamente mais nenhum dos meus colegas escolheu o Jornal de Letras, e portanto foi muito fácil ser escolhido. E no fim do estágio, ou a meio do estágio, comecei a escrever para atores, numa empresa chamada Produções Fictícias. Sim, Produções Fictícias, do Nuno Artur Silva. Exato. Escrever para o Herman, para a Maria Rueff e atores a sério. Não é como agora que escrevo para mim. E pronto, a minha vida era essa. Foi isso. Eu tive sempre muita sorte. Se houver uma palavra para resumir, a minha vida é sorte. Eu às vezes estou a pensar nisso, no facto disso ser... eu começo a soar com a perspectiva de ter que arranjar um emprego a sério. Em vez de ser isto que eu faço, que é passar o tempo com os meus amigos a pensar sobre coisas parvas para dizermos na televisão. A perspectiva disso mudar... Tens essa ansiedade permanente? Não é bem uma ansiedade, é um alívio de não ter, lá está, de não ter um emprego a sério, da minha vida ser isto. Parece-me... Está bem, mas tens uma ansiedade de um dia as pessoas deixarem de achar piada ao Ricardo Araújo Pereira? Quer dizer, eu irei para casa com muito gosto, porque, repara, é o que eu te dizia, esta sorte, é impossível eu queixar-me disto. Eu dizer, está bem, mas esta sorte só durou 30 anos. Não posso, é impossível. Mesmo se isso acontecer, eu já tenho isto ganho. Quer dizer, para mim já está, eu já ganhei. Aconteceu-me uma coisa que é raríssima acontecer a alguém. Sem que eu tivesse grande mérito nisso, quer dizer, o conjunto de acasos e não tiveste mérito? Quer dizer, há coisas, eu trabalho e esforço-me e tal, isso não há dúvida, mas há coisas que são inexplicáveis. Porque é que as pessoas preferem uma coisa e não outra? Porque é que às vezes eu sinto que é como aquela... Estou à espera que me aconteça, como no filme no Truman Show, que de repente cai uma parede e vocês isto, afinal. E toda a gente diga, não, Ricardo, agora a sério, era a gozar, como é óbvio, não podia ser, não é? Não, estamos aqui, olha, repara, agora estamos aqui fechados num estúdio para ouvir o que é que tu tens para dizer sobre teres nascido em 1974, como é óbvio, isto nunca podia ser verdade, estávamos a gozar contigo. E quando tu dizes ganhaste muito em todos os sentidos, a tua vida ficou claramente mais confortável. Sim, ficou. O que também é bizarro. Repara, tu já sabes quanto é que ganha um professor, um médico, não sei o quê.
pronto, sabes qual é a minha profissão. Uhum. E pronto, é isso. Realmente a nossa sociedade bizarramente valoriza o meu trabalho de uma maneira bastante diferente do que valoriza... Mas sentes-te mal com isso? Repara, do ponto de vista cívico, eu acho que... Eu não digo que... acho que os professores deviam ganhar mais e que os médicos deviam ganhar mais, isso não há dúvida nenhuma. E que tu devias ganhar menos? Não, eu estou bem, obrigado. Eu acho que estou... Não digas isso. O Dr. Balsemão é capaz de ouvir isto e depois diz, olha, desculpa, ouvi uma coisa muito interessante num podcast, queria renegociar aqui. Não, eu não diria isso. Diria era que as pessoas que têm empregos a sério deviam ganhar mais, sim. Gostava disso, gostava que isso acontecesse. Quando tu olhas, por exemplo, para o que se está... Quer dizer, isso já nem faz muito sentido perguntar, porque neste momento o governo caiu. Uhum. Eu ia te perguntar até sobre os professores e os médicos que estão bastante zangados com este governo. Como é que tu olhas para tudo isto que está a acontecer no país? Repara, eu estou dividido. Mais uma vez um governo socialista, mais uma vez suspeitas de corrupção, sim. mais uma vez sim, buscas e dinheiro vivo e envelopes e... Exato. Mas desta vez, repara, o dinheiro vivo nos envelopes são, até agora, a única coisa que verdadeiramente me deixou entusiasmado com este caso. O resto ainda está demasiado... Pois já é muito chato. O Sócrates pôs a fasquia muito alta, não é? Porque aquilo dava gosto. Havia um debate sobre a cor do chão de uma casa em Paris. Eu gostava de acompanhar isso, gostava de acompanhar o cofre da mãe. O cofre da mãe, querido, estavas tão bonito na televisão, dá-me 2.500 euros. Isso dá gosto de acompanhar. Este caso é diferente, não é? Tipo, olha, que eu preciso ligar para a AIP. Eu não posso ligar para a AIP, porque a AIS é que não me deixa ver, por causa é uma coisa muito chata e não se percebe muito bem até que ponto é que aquilo é... Mas há uma coisa que é clara, tens alguém que se apresenta como melhor amigo do primeiro-ministro e que é uma espécie de influenciador máximo de vários negócios que estão a ser feitos e que aparentemente com dinheiro do Estado. Exato. E que aparentemente tem a promessa escrita, ao que parece, de 0,5% numa empresa milionária se aquilo se concretizar e tal. Ou seja, vamos fazer 50 anos depois do 25 de Abril e estamos a discutir no país um caso muito sério de corrupção e parece que não saímos desta discussão, não é? Sim. É chato, não há dúvida. É chato, mas mesmo, qual é que é a tua opinião sobre isso? Mesmo para mim, eu tenho duas. Uma é como cidadão fico consternado. Como palhaço, isto tem um lado simpático para mim, que é dar-me material, mas aborrece-me que o material seja sempre o mesmo. Ou seja, que seja sempre mais ou menos a mesma coisa. Eu gostava que houvesse outro tipo de coisas a correrem mal. Coisas a correrem mal de outra maneira. Normalmente são sempre as mesmas. Olha, isto que está-se para decidir há 30 anos e ainda não decidiu. É sempre assim. Ou seja, são quase sempre as mesmas coisas. É uma espécie de dia da marmota, não é? Em Portugal. Sim, Groundhog Day. Exato. E isso é chato, essa parte é chata. É uma desilusão para ti acontecer isto? Repara, com o governo de António Costa, do Partido Socialista? Mais uma vez, eu ainda não... Eu acho que há duas hipóteses aqui, não é? Há duas hipóteses. Ou o governo estava de facto minado por gente que estava a cometer ilícitos e essa gente era muito próxima do primeiro-ministro, ou o Ministério Público precipitou-se, apontou como gravíssimas coisas que mais tarde não vai conseguir concretizar e fez cair um governo eleito democraticamente. Com maioria absoluta. Com maioria absoluta ainda por cima. Eu não votei neles, mas os meus concidadãos votaram. E, portanto, eu acharia muito grave que o Ministério Público tivesse dito, caso seja isso, que o Ministério Público tivesse dito sim, houve aqui uma maioria vasta de portugueses que votaram nestes, mas eu acho que não. E, portanto, eu acho que a primeira hipótese, entre estas duas, eu prefiro a primeira. Eu espero que as suspeitas do Ministério Público sejam suficientemente fortes e estejam defendidas
de uma forma tão clara que seja a primeira péssima hipótese e não a segunda ainda mais péssima hipótese. Tu sempre recusaste receber André Ventura no teu programa. Achas que André Ventura e os extremismos ganham com esta situação dramática que o país vive? Sim, parece-me evidente. E com este lamaçal? Exato. Isso é o que eu acho mais imperdoável. Porque, repara, a gente tem falado sobre o comunicado da PGR, não é? E não há dúvida de que, por exemplo, aquele último parágrafo, a gente pode considerar que aquele último parágrafo é estúpido. É estúpido. E o António Costa demite-se por causa daquele último parágrafo. Mas os parágrafos anteriores... Não é só por causa daquele último parágrafo. É isso que ele alega, não é? Mas onde eu quero chegar é isso. É os parágrafos anteriores. Dizem coisas que o teriam forçosamente de levar à admissão. Claro. Porque o que dizem é que o seu chefe de gabinete, que foi ele que escolheu, está detido, que o seu amigo que ele punha a negociar, a intermediar negócios entre o privado e o público está detido, e que o ministro, por causa do qual ele fez um braço de ferro com o Presidente da República, aqui há meses, é arguido. E isso... É isso que eu acho que é imperdoável, são esses primeiros parágrafos, porque isso significa... Toda a gente tinha avisado, não foi por falta de aviso. O João Miguel Tavares escreveu um artigo, aliás, exato, sobre isso. Sim, quer dizer, não foi por falta de aviso que as pessoas tinham dito, se calhar o PS devia comportar-se de uma forma um pouco mais prudente, digamos assim. Se calhar não ir buscar para o governo um presidente da Câmara de Caminha que acabou de celebrar um contrato milionário para um pavilhão imaginário. Se calhar não ir buscar para chefe de gabinete um senhor que já tinha saído do governo por causa de outros casos anteriores e já tinha uma fama, digamos, esquisita em legislaturas anteriores. Tudo isso levou-nos à situação em que estamos agora. Eu acho isso imperdoável por causa do efeito que tem, que é esse. Que é haver um partido que esfrega as mãos de contente nesta altura. Quando tu olhas para estes 50 anos de democracia, o que é que tu encontras, ou a falha que tu encontras, ou porque é que o país não conseguiu desenvolver-se de forma a evitar este tipo de situações, de forma a ser um país mais capaz de responder aos seus cidadãos? O que é que está a falhar no país, em tua opinião? Sabes que são só os políticos? São os partidos? Não, os políticos não faz sentido a gente dizer os políticos somos nós. Claro. Os políticos somos nós. Aquelas pessoas são iguais a nós, em última análise, se a gente quiser chegar a isso, eles estão lá porque a gente não está, não é? Nós não queremos ir, vão eles e a gente vota neles e, portanto, a responsabilidade aqui não há essa figura os políticos e os cidadãos puros e não sei o quê. O que me parece é que, sabes, eu gosto imenso de Portugal. Há um poema do Jorge Sousa Braga em que ele diz: Portugal, eu gostava de beijar muito apaixonadamente na boca. Eu tenho a mesma vontade, não sei onde é que meio de dirigir, mas sinceramente, mas eu gosto imenso de Portugal e gosto até dos defeitos. Quer dizer, repara, uma vez eu estava num país nórdico à espera estava vermelho para os peões, só que não havia nenhum carro a passar e estavam 2 magotes de pessoas, um magote de cada lado da estrada, à espera que o sinal ficasse verde para os peões. Era um país nórdico. Eu pensei, repara, está vermelho para os peões, não há dúvida, mas não vem nenhum carro. E por isso eu atravessei a estrada. Porque sou do sul da Europa. Não é? A gente sabe, no sul da Europa, que cumprir uma regra estúpida é ainda pior do que desobedecer a uma regra. E, portanto, eu atravessei a estrada. O problema é quando a desobediência se torna a regra. Não é? Eu devo dizer que as pessoas que estavam, aquela gente muito civilizada, que estava a ver o que eu estava a fazer, a primeira reação foi de choque. Olha-me este vândalo, este visigodo, a atravessar a estrada quando está vermelho para os peões. Mas depois eles próprios disseram: espera aí, se calhar, olha, e vieram atrás de mim.
e veio um carro e matou 2. Estou a brincar, não veio. Não veio. Correu tudo bem para toda a gente. Foi ótimo. E foi ali um momento em que eles disseram, espera aí, se calhar isto da absoluta civilização também é muito chato. E eu gosto disso no sul da Europa. A gente tem essa coisa que é, nós temos um nível de civilização já bastante aceitável, mas continuamos a ter um nível, digamos, de selvageria que dentro de certos limites, eu acho que é bom, pá, é bom. Mas tu tens medo que os portugueses, por exemplo, acabem por ceder a ideias mais extremistas, contudo... Eu espero que não. Eu sou um democrata e por isso eu não tenho outra alternativa a não ser confiar no povo. Portanto, acho que sim, acho que o povo vai decidir. Acho que está nas mãos das pessoas que não são extremistas persuadirem o povo de que o extremismo não é uma boa solução. Eu não faço essa confusão, ou seja, sempre que alguém perde em democracia é responsável pela sua derrota, é responsável, não fez o suficiente para persuadir o povo de que as suas razões são melhores que as da oposição. Mas era aquilo que eu te dizia, e se calhar essa é a minha desilusão, é o facto de aquela coisa disto não ser tão civilizado como a Suécia, que tem um lado positivo, pá, que é calma, não é assim tão, não vamos ser assim tão rígidos a seguir as regras. Às vezes a gente abusa na bandalheira, pá. Repara no seguinte, por exemplo, nada acontece. Há áreas em que nada acontece aqui. Nós no outro dia fizemos uma coisa sobre o aeroporto, o novo aeroporto. A gente descobriu que já em 1969, repara, ainda durante o Estado Novo, já se dizia, se calhar isto não é boa ideia aqui e é melhor, se calhar trafaria. E depois a gente fez a sequência histórica. Trafaria, Ota, não sei o quê, Margem Sul Jamé, afinal Margem Sul, Alcochete, Montijo, não sei o quê. E nisto, ao fim deste tempo todo, o líder do PS e o líder do PSD juntam-se e concordam no seguinte: vamos fazer um estudo. E agora é que vai ser. Um estudo para perceber onde é que é a nova localização. Exato. E são anos, são décadas disto. São décadas porque decidir custa muito, não é? Custa e tal. E há áreas em que não acontece nada. Sim, imagino que isto é óbvio, bom pasto para o humor, mas depois há o Portugal real que não consegue chegar a um hospital, que não tem professores para os filhos. Exato. E portanto tudo isso são consequências muito graves. Há pouco quase que enganaste e quase que dizias o Presidente. Sim. E portanto eu aproveitava para te perguntar sobre o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Como é que está a tua relação com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa? A minha relação, quer dizer, eu nunca... Não se pode dizer que eu tenha tido uma relação com o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Isso nunca aconteceu. Quer dizer, Sabes porque é que eu te estou a perguntar isto? Sei. Mas repara, não havia uma relação para destruir, porque nós nunca fomos visita de casa um do outro, nem de coisa nenhuma. Não, claro que não, o senhor Presidente é o senhor Presidente. Eu falo ao domingo à noite, pá, a seguir digo coisas. Mas é público que o Presidente não gostou muito daquele número que tu fizeste. Sim, eu acho que isso é público e além disso é público que houve uma queixa-crime que não foi apresentada pelo senhor Presidente, mas que é exatamente é exatamente sobre as coisas de que o Presidente não gostou. Quer dizer, repara, o que é que eu posso fazer? Apesar de tudo é bem diferente, por exemplo, dos tempos do Herman, em que houve programas que não foram para o ar. Exato, apesar sim, de tudo, nesta altura, exatamente, houve essa liberdade... Não há, sim, é isso mesmo. Aliás, o Herman é uma espécie de Martim Muniz, porque ele entalou-se na porta e agora eu acho que seria muito, por causa dele, entre outras coisas, por causa dele, seria muito bizarro que isso acontecesse a mais alguém. Mas tu achas que exageraste naquela piada? Há esse exagero? Eu acho que exagerei, sim. Sabes porquê? Porque a minha profissão é essa. É assim, é a mesma coisa. Tu chegas ao pé de uma pessoa, vamos pôr ali do António, do cartunista do Expresso, e diz assim: epá, António, eu estive a ver aqui esta caricatura do Cavaco e o nariz está muito grande. Claro, é tudo exatamente, então aquilo é uma caricatura. À pergunta, o senhor exagerou? Sim, o meu trabalho é esse. E portanto, o ponto é sempre esse: com certeza que exagerei.
Porque é assim que funciona isto. A questão é se alguém diz assim, pois, mas a partir deste ponto o senhor não pode exagerar. Digam-me então que ponto mas exageras para ter piada ou exageras porque achas que aquilo merece uma crítica? Não. Nós somos uma equipa que tem como único objetivo produzir aquele barulho nas pessoas. Eu recebo ao decibel, pelo menos eu interiorizo isso dessa maneira. Se eu consigo fazer com que aquela plateia mas aquela equipa é um conjunto de cidadãos que vivem neste país, que sofrem dos males deste país, sim. E portanto há sempre uma dose de crítica. Pois, está bem, mas repara, não é uma equipa de justiceiros. Não, está bem. É uma equipa de humoristas cujo objetivo é fazer com que aquela plateia que nos vem ver aqui aos domingos, e desejavelmente a que está lá em casa, façam barulho. É isso. A crítica pode ser excelente. Se as pessoas não fizerem aquele barulho no fim, nós não fizemos o nosso trabalho. E, portanto, naquele caso, eu devo dizer-te que eu até falei quando nos reunimos outra vez, depois desse processo de crime, eu falei ali com toda a gente e disse, malta, sabem que eu fiquei bastante orgulhoso de nós, porque não houve nenhum momento em que nós estivéssemos a escrever o texto sobre as declarações do Presidente sobre o decote daquela senhora no Canadá. Não houve nenhum momento em que qualquer de nós tivesse dito, isto não será demais. Nenhum! Nós estávamos a fazer o mesmo que fazemos sempre. O método é sempre o mesmo. Olha que giro. Ele comentou o decote daquela senhora. O que é que vamos fazer sobre isto? Pronto, e fizemos aquelas coisas. Ricardo, no início deste podcast eu lembrava algumas das tuas expressões mais famosas, como o falam, o lusco-fusco, há e tal, há muitas outras. Tu tens saudades dos tempos do Gato Fedorento? Quer dizer, tenho saudades de ter a idade que tinha naquela altura. Devo dizer que essas expressões, o público foi muito generoso connosco, porque nós não... Ou seja, não eram expressões repetidas. Às vezes há programas humorísticos em que a mesma personagem é recorrente e aparece várias vezes a dizer o mesmo bordão. Por exemplo, nos Malucos do Riso era isso, não é? Havia sempre um quadro em que alguém dizia, sei lá, até a Barracabana ou assim. Todas essas frases as frases que tu citaste foram ditas uma vez. A gente não repetia personagens por uma questão de incompetência técnica, porque eu não saberia, eu não sei, não tenho conhecimentos de ator para dizer, ok, eu agora vou encarnar outra vez aquela... O YouTube fez isso por ti. Encarregou-se. Sabes que quando o Gato a gente fez uma turnê pelo país, nos teatros, e antes do pano subir, eu ia ver os sketches, ia ver-me a fazer a personagem que tinha de fazer no teatro para me imitar a mim próprio a fazer a personagem. Era a única maneira de eu conseguir... Eu sou um ator, enfim, de grande envergadura. E, estás a ver? Mas como é que eram esses tempos? Aquilo, para quem não sabe, era feito nas velhas instalações da SIC, em Carnaxide, com móveis... Sim, móveis que lá estavam usados. Exatamente, era o nosso... Havia um senhor que era iluminador dos nossos sketches, que tinha um gosto tremendo naquilo. Ele achava-nos graça, e então ele, descobri ali uma mesa para uma coisa de debate, esta mesa é ótima, não sei o quê, ainda no outro dia me cruzei com ele. Algumas daqueles móveis eram do Taveira. Eram tralhas que estavam lá para trás, sim, num armazém qualquer da SIC. E ele ia buscar, limpava o pó e tal. Ou às vezes, quando era num sketch num cenário de escritório, a gente desalojava pessoas que estavam a trabalhar na SIC, ficavam lá fora meia hora só para Quanto tempo é que vocês demoravam a gravar um programa? Gravar o programa não era assim tão difícil. O principal, e o nosso trabalho é escrever o texto. É isso. Esse é o nosso trabalho. A história de depois gravar a gente oferece. Até seria bizarro cobrarmos por aquilo. O que a gente vende é o texto. Depois fazer aquilo era relativamente rápido, até porque era divertido, sim, e era rápido porque a gente percebia ao fim de 1 ou 2 takes que melhor que aquilo já não fica, não há hipótese. Somos bastante, as nossas limitações não vão desaparecer assim. E sim, foi divertido. Mas para não repetir, nunca te pedem para voltar? Pedem-me constantemente, mas
o que eu digo sempre é, come o que tens no prato, agora estou a fazer isto, agora comes isto, depois qualquer dia, vamos ver. Não, é improvável que a gente volte a fazer aquilo, porque a gente, por um lado a gente fez para aí 600 sketches. Acho que precisamos de mais do que uma década ou duas para fazer uma pausa. E depois já não temos 29 anos. Claro. E aquilo requer algum esforço. Tira bigode, põe bigode, vai para ali, carrega com as coisas, vai grava à chuva, não sei o quê. Aburguesaste no amor. Com certeza, mas esse sempre foi o meu plano, sempre foi o da engorda. Atenção, Claro. não estou aqui para outra coisa. Sim, tu aliás até dizes em entrevistas que gostas muito, é uma das coisas que mais gostas de fazer é de comer. Exato, sim, gosto imenso. E sobretudo pratos que são designados apenas por uma palavra. Feijoada, cozido, dobrada. Não é agora há esta mania nova, já viste isto, não é? Que os pratos são descritos com, sei lá, em 10 linhas. Pá, é muita coisa. E a tua mulher também é do Norte? É do Norte, sim. Sim, quer dizer, não é, mas é como eu, no sentido em que os pais dela também são do Norte. Deixa-me perguntar-te só sobre um outro assunto relativamente a uma discussão que é muitas vezes tida, que é o investimento que o Estado e o país faz nas gerações mais novas, nos estudos, etc. E isto porque as tuas filhas estudam fora, vivem fora. Isso foi uma opção? Foi porque só encontraram o trabalho lá fora? Não, elas quer dizer, neste momento não trabalham. Sim, mas só encontraram... Sim, elas estão a estudar ainda. Quem trabalha sou eu, para justamente... Sim, trabalhas para alimentar aquilo. Exatamente. Mas, não, elas andaram num colégio inglês. O colégio inglês teve, se não teve outra virtude, teve essa de as tornar bilingues. E a partir do momento em que elas são bilingues, plenamente bilingues, ou seja, eu até, às vezes até fico a pensar se elas não terão, se não falhei eu, ou seja, pelo meu lado, se não é o português delas que precisa de melhorar. E sendo bilingues, sempre esteve em cima da mesa que ir estudar lá para fora era uma possibilidade. E eu fico muito satisfeito de lhes poder proporcionar essa possibilidade, porque acho que elas gostam. E essa paternidade à distância é diferente? É terrível, pá. Não presta para nada, é muito, muito chato. Aliás, por exemplo, a mais nova fez agora 18 anos e está numa universidade, pá, no meio dos Estados Unidos, está noutro continente, e ela está a gostar tanto que eu até levo a mal. Porque ela está lá há muito tempo já, está há muito tempo. Daqui a bocado trata-te por dude. Sim, ela agora há de voltar para o Natal. A outra está em Inglaterra, por isso tem mais facilidade em vir e não sei o quê. No outro dia disseram-me que eu agora tenho um podcast, um muito interessante podcast, Sim, chamado Coisa que não edifica nem destrói. E elas no outro dia mandaram uma mensagem a dizer assim: eu gosto de ouvir isto, ponho à noite, já está a luz toda apagada e eu ouço, porque me faz lembrar os tempos em que tu vinhas à cama ler-nos a história antes da gente se deitar, não sei o quê. E confesso que fiquei todo, pronto, mariconsamente, com lágrimas. Tu ias à cama ler a história às tuas filhas? Sim, esse era, repara, eu sou... Onde é que eu posso intervir lá em casa? Nas coisas de responsabilidade, não é? Tem que ser um adulto a fazer isso. Agora, em coisas como ler a história, isso sou fortíssimo. Ia lá, fazia as vozes do lobo, dos porquinhos, não sei o quê, inventava finais alternativos. No dia seguinte elas diziam: não, conta outra vez a de ontem, exatamente como contaste ontem. E assim também tive isso. Eu também sou pai de 2 filhas, portanto... Com certeza. E portanto eu faço essas coisas. Eu tenho o pelouro das palhaçadas e tal. As coisas que lhes garantem a subsistência, e isso é feito por um adulto, não sou eu. Eu trato destas coisas. Trato da palhaçada, enfim. E tens saudades? Tenho mesmo, pá. Muito bem, Ricardo, vamos passar então à segunda parte deste podcast e peço-te pela tua desilusão. Eu acho que já passamos por ela. Sim, é isso. Ou seja, a minha desilusão é essa, é de que é o reverso do meu entusiasmo.
pelo país. Ou seja, esta ideia de que eu fico entusiasmado com o facto de nós não sermos autómatos que cumprem regras rigidamente e tal. Isso tem um lado muito positivo, acho eu. Fico deprimido quando vou, por exemplo, eu chego ao Brasil e sinto-me em casa, porque eles são como nós. Uma vez eu aterrei no Brasil e entrei num táxi e confidenciei ao taxista que estavam a passar vários carros com todos os vidros fumados, incluindo para-brisas, tudo fumado. E eu disse-lhe que giro, isto em Portugal é proibido. E diz ele, é aqui também. E eu percebo imediatamente o que é que ele quer dizer com... Claro que aqui também é proibido, mas a gente faz. Há imensas coisas que são proibidas e a gente faz. Por exemplo, esta coisa de... Não se pode fumar dentro de restaurantes e não sei o quê. E bem, não é? E bem, é ótimo porque é o limite à liberdade. É quando, se eu estou a fumar muito contente, mas se a minha nuvem de fumo está a chatear outra pessoa, é aí que é o momento de parar. Há uma maneira de ficarmos todos satisfeitos, que é criar uma zona para fumadores que não aborreça os não fumadores. E os nossos restaurantes, alguns tinham isso, agora vão deixar de ter, não é? Mas há sempre sítios em que o senhor diz assim, bem... Deixa só ser aqueles clientes e pode Exatamente, fumar. E não é para mim, eu não fumo, mas quer dizer, mas fico satisfeito que a regra não seja, que possa não ser cumprida quando há margem para ela não ser cumprida. E o meu problema a desilusão é essa, a desilusão é quando isso não é com pontapés e medida, ou seja, quando isso ultrapassa as marcas, quando isso se torna a bandalheira. É uma pena, porque é um valor inestimável esse da gente ter isso, nós termos assim. Sabes que na Jangada de Pedra do Saramago, sim, a Península Ibérica separa-se da Europa e começa a andar pelo Atlântico fora e depois vai estacionar entre o Brasil e a África e fica ali. E a ideia é essa, a gente não é bem daqui, a gente é mais dali de baixo. A gente é daquela zona. É tal coisa, eu vou à Dinamarca, estive na Islândia há 2 verões e eu pensei, no Brasil... Eu não era feliz aqui. Eu não sou daqui. No Brasil, que é noutro hemisfério, noutro continente, eu estou mais em casa. E não é só por causa da língua, não é só o facto de eu olhar para as tabletas e perceber o que lá dizem, em vez de na Islândia que é só zeros com um traço e não sei o quê. É outra coisa. Sabes que a língua islandesa parece ter sido inventada por uma pessoa que vendou os olhos e depois escreveu à balda num teclado. Depois só a carregar nas teclas. Falavas meio do Brasil, deixa-me perguntar-te, no Brasil eles reconhecem-te lá? Não, é raro, quer dizer, é raro. Aliás, quando reconhecem, já não sei com quem é que estava, houve lá uma vez qualquer em que alguém me reconheceu no Brasil e era um brasileiro. E a pessoa foste ao programa do Jô? Sim, mas não tinha a ver com isso, tem a ver, mais depressa tem a ver com o Gato Fedorento. E a pessoa escreves na Folha de São Paulo? Sim, escrevo na Folha de São Paulo e tal, mas isso quer dizer, digamos que sim, ninguém me atira sutiãs na rua por causa da crónica da Folha de São Paulo. Mas às vezes sim. Sinto-me lá sempre. Olha, a última vez que lá estive foi para fazer uns espetáculos com o Gregório do Vivier, 2 em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro. Sempre que nós estamos no continente um do outro, a gente junta-se e faz aquilo. E as pessoas, inexplicavelmente, sentam-se para ouvir 2 pessoas a falar sobre gramática. A fama é algo insuportável para ti? Ou não, não é. Sabes que a fama é bastante ilusória. Já, eu não saio muito à rua, primeira coisa. Eu gosto de estar em casa. Segunda, quando eu saio à rua, as pessoas abordam... Mas não sais à rua já para... Não é disso. É uma inclinação pessoal. Quando eu saio à rua, as pessoas que me abordam é para serem gentis. É para pedir para tirar uma fotografia, ou para pedir um autógrafo, ou às vezes é só para dizer coisas comoventes, do género, enfim, coisas... E ninguém te disse, olha, exagerou com o Presidente da República. Os meus pais... Os teus pais disseram-te? Houve algumas pessoas, não sei se isto me vai prejudicar em tribunal, mas houve algumas pessoas que disseram assim, que chatice, e os meus pais foram umas delas, disseram, que chatice, agora vimos isto do processo da queixa-crime, e eu, pois, já viste, e ele, mas realmente abusaste.
Mas os meus pais nasceram, eu nasci 3 dias depois do 25 de Abril. 25 de Abril foi numa quinta, acho eu nasci no domingo, dia 28. Eu não vivi um minuto em ditadura. Eu continuo convencido de que não transgredi nada, antes pelo contrário. Eu acho até bizarro que a 6 meses dos 50 anos do 25 de Abril, que alguém ache que aquilo... Que se pondera a hipótese de eu ser julgado por fazer pouco do Presidente da República. Enfim, mas... Como é que é a relação dos teus pais com o humorista Ricardo Araújo Pereira, com o filho humorista? Eu acho que é boa. Eles têm... eu sou Araújo da parte da mãe e Pereira da parte do pai. Portanto, a minha mãe ficou com o nome... Minha mãe é uma mulher antiga, não é? Ficou com o nome do marido. Uhum. Portanto, na minha família, só a minha mãe e eu é que somos Araújo Pereira. E, portanto, às vezes, quando a minha mãe dá o nome, as pessoas perguntam-lhe se ela é alguma coisa. E o que ela me diz é que revira os olhos e diz: sou mãe. Já meio farta de... Mas, enfim, e provavelmente é envergonhada de ter de reconhecer que foi ela que fez este trabalho. Sim. Não deve ser grande vergonha. Não, imagino que não seja assim. Acho que é... Vamos à tua inspiração. Eu estive a pensar nisso e eu acho que vou dizer que são... É uma resposta muito totó, devo dizer-te, mas eu diria os meus professores de português. Por 2 razões. Primeiro, porque são professores. Segundo, porque são de português. Eu respeito a profissão de professor. Acho que é uma bizarria do nosso país. Lá está, é uma das desilusões. É a maneira como a gente trata esta classe profissional especificamente, porque é decisiva. E os professores de português, os meus, só se foi sorte minha, mas aliás, um dos meus destas compilações de crónicas é dedicado aos meus professores de português, que vêm lá todos enumerados. Foi a Emília Bernardo, a irmã Joaquina, o padre Joaquim Lourenço, o professor Lopes Agostinho. Quando eu via que lá no horário, hoje há português, eu adorava aquilo. Eu gosto imenso. Lá está, quando via que hoje há matemática, não tinha o mesmo frémito. Mas com o português... O português é muito maltratado hoje? Eu não diria isso, não sei. Acho que há outras maneiras de falar português, há coisas a que o português está a resistir, não é? Que sobretudo o português, digamos, nas empresas é uma praga, não é? A gente... Quando a malta, não é? Quando a gente tem um mindset para abordar um cluster e depois não sei o quê, e depois receber inputs do feedback. É chato, sobretudo porque parece uma coisa meio... Olha para mim, sim, estás a ver? Eu não armar. Sim, eu não digo, faltava eu usar um termo português, não é? Mas sim, mas eu acho que o português vai resistindo e vai se tornando, tem algumas agilidades. Mas um país que maltrata os seus professores, não sei se achas isso, o que é que diz desse país? Esse país está a pedi-las, porque isso vai dar péssimo resultado. Vai dar péssimo resultado no futuro e já agora, quer dizer, acho que já agora vai. Essa ideia de que esses pilares, a canção do Sérgio Godinho, não é? A paz, nós aqui ainda temos, não é? Mas depois o pão está caro por causa da inflação. A habitação, saúde, educação, repara, quer dizer, São todos a cair. Exatamente. São de facto as coisas essenciais. E portanto, a música toda, como sabes, diz só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a habitação, saúde e educação. Vamos então passar para a música que tu escolheste. Vamos a isso. A de Sérgio Godinho também era boa. Não, sim, era. Mas tu escolheste a do Zé Mário Branco, exato. O FMI. O FMI do Zé Mário Branco, aquilo é mais do que uma música, é uma performance. Aquilo é cabaré. E eu devo dizer, se tivesse que apostar, eu diria, o FMI do Zé Mário Branco ocorre-me
todas as semanas, por uma razão qualquer, ou há uma formulação qualquer, ou porque acontece qualquer coisa em Portugal e eu digo, isto é como o rio de São Pedro de Moel, que não chega a desaguar no mar de uma maneira que a gente possa dizer, porra, finalmente o rio desaguou. Há 3 referências ao Benfica, devo dizer, no FMI. Logo ao início há uma referência ao Mortimer, que era o treinador do Benfica, e depois há mais 2 referências ao Benfica. Isso valoriza muito a música. Mas há vários versos que me ocorrem constantemente, incluindo o meu Fernão Mendes Pinto de merda. Muito bem. Ficamos então com essa passagem do FMI. FMI, não há truque que não lucra o FMI. FMI, o heroico paranoico Araquiri. FMI, panegírico prolírico daqui. Ricardo, eu agradeço-te muito por teres vindo ao Geração 70. Este podcast teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro, a produção editorial de Mariana Oca Ferreira, a fotografia de Tomás Almeida, a edição vídeo de Carlos Paes, grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio. Não há lenha que detenha o FMI, não há ronha que envergonhe o FMI. FMI, entretém-te, filho.